Pai, que não está aqui hoje, né? Nós esperamos que estejam aqui no domingo, porque a bênção de hoje é para hoje. É o que vocês vão receber hoje é hoje. E domingo é outra bênção. Então vamos abençoar esse casal e eu vou deixar com que eles mesmos se apresentem a vocês, porque podem fazer melhor do que eu. E eu vou lá para trás para fazer a tradução da mensagem que eles vão entregar para a igreja. Amém? Amém. Vamos agradecer e orar. Deus, ó Pai, muito obrigado. Mais uma vez nós te agradecemos por esse dia especial, por essa sexta-feira, esse fim de semana, e que não importa a situação que nós chegamos aqui hoje, se estamos cansados fisicamente, se estivemos tensos, preocupados, agora é o momento de nós recebermos a Tua palavra. Agora é o momento de nós sermos abençoados, agora é o momento de nós recebermos o Teu maná, o Teu alimento que foi separado e que eu tenho certeza que Tu conheces a necessidade de cada um e usará esse casal mais uma vez para atingir esse objetivo nas nossas vidas. No nome de Jesus nós te agradecemos. Lord, we thank you so much for this couple. They are dear friends of us and they come here for the third or fourth time in a few years. We are very blessed. We are very happy. We're privileged. And we would like to ask you to please help them deliver the word that you have prepared and separated for the church tonight. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que alegria estar com vocês novamente, vocês são muito queridos, vocês fizeram parte da minha primeira vinda aos Estados Unidos, eu tenho quase certeza disso. O pastor Daniel que fez o contato com o pastor Jean Paul, e ele insistia muito para eu vir aqui nos Estados Unidos, mas muito mesmo. Ele ouviu uma mensagem minha e ele falava: você precisa ir na América. Mas eu falava: Daniel, mas eu só vou a convite. Não, mas não é assim, rapaz, você tem que ir lá, compra sua passagem, vai. Eu falei: não, eu não faço uma aventura dessa não, eu só vou no lugar se eu for convidado e tudo. Ele ficou insistindo 2 ou 3 anos. Aí um dia eu recebi no meu e-mail lá uma mensagem de uma passagem Brasília-Miami. Eu acho que estava tipo 600, 700 dólares e de volta, na época que o dólar estava 1 e pouquinho, 1,80. Aí eu falei: quer saber, eu vou comprar essa passagem, o Daniel está insistindo tanto. E aí o Daniel fez um contato para estar rodando alguma parte da América, e foi a primeira vez a gente esteve aqui, e vocês, eu nem trouxe a Maíra, eu falei: amor, não sei como é que vai ser lá, né? Porque no Brasil a gente conhece, o pessoal já tem o jeitinho lá, a gente vai para um hotel, já ministra lá no encontro de casais, no congresso da igreja, mas eu nunca tinha vindo aqui. Falei: você não vai não, que eu não sei como é que eu vou dormir, o que eu vou comer, né? Como é que vai ser. Mas aí foi maravilhoso. Eu passei aqui acho que 9 dias a primeira vez, e de lá para cá a gente voltou muitas vezes na América, e umas 3, acho que essa terceira, quarta ou quinta vez que a gente está aqui com vocês, é uma alegria. Nós estamos aqui, gente, com uma certeza. Estamos no centro da vontade de Deus. Amém? Amém. A gente foi convidado para ministrar final de semana que vem no Canadá. Na mesma época, o pastor Jean Paul respondeu alguma coisa no WhatsApp ou no Facebook, e a gente sentiu que era de Deus estar com vocês aqui. Então, estou com essa convicção de que a gente está aqui. Para quem não nos conhece, nós somos pastores em Brasília, da Igreja Batista, Ministério da Graça, há 20 anos. Sou casado com essa mulher maravilhosa, fizemos agora em outubro 25 anos de casados, graças a Deus. Comemoramos os 25 anos lá na Toscana, na Itália. Agora em outubro passamos 10 dias lá, eu fiquei tentando engravidar essa mulher minha. Pela 5ª vez, não consegui. Nós temos lá os nossos 4 filhos, né? A Maísa tem 23, a Maísa está no programa da Jocum Missões aqui no Havaí, aqui nos Estados Unidos. Ela está desde dezembro, volta em março, final de março, 3 meses no programa missionário. Maísa está no Havaí. Bianca tem 21 anos, é líder de jovens na igreja. Maísa prega, viaja, ministra, e a Maisinha já foi pregar no Canadá, Japão. Ela é convidada para ministrar para jovens muito lá em Brasília. Menina de Deus. Essas princesas aí minhas nunca namoraram, nunca ficaram, estão esperando em Deus, firmes, graças a Jesus que é bom. Amém. Então a Bianca é líder de jovens, com 21 anos. Aí o Ricardinho, que é o maior,
tem 18 e o Josué tem 13 anos. O Ricardinho está envolvido no ministério também, e o Josué jogando FIFA e Minecraft, na fase boa do videogame, né? Então, ali são nossas redes sociais, famíliadesucesso.com é o site, tem muito conteúdo gratuito, a gente está no YouTube, tem muita coisa lá de graça para abençoar seu casamento, sua família, e a gente tem servido a Deus com o Ministério Família de Sucesso há mais ou menos 13 para 14 anos. Gente, eu trouxe um material que vai estar ali, eu trouxe umas camisas muito legais do Brasil, tem infantil, eu amo minha família. Eu amo minha família. Tem acho que 2, 4, 6 e 8 anos essa camisa aqui. Tem a camisa para adulto também, com o mesmo tema, eu amo minha família. Eu não trouxe uma que tem ali, que é a que mais vende, por isso que só tem 2 lá, que é eu amo minha esposa. Essa camisa é a que mais vende. Por quê, pastor? Porque as esposas compram 5 para o marido usar de segunda a sexta no trabalho, na academia, o tempo inteiro, né? Então é a que acaba mais rápido. Então só tem 2 ali, eu amo minha esposa, mas eu amo minha família, ainda tem um monte. O que a gente tem de novo, que eu acho que quando eu estive aqui não tinha? Tem muito livro, a gente tem hoje 8 livros escritos, tem mais uns 2 ou 3 para sair, mas eu acho que quando a gente veio aqui não tinha ainda esse aqui, ó, divórcio e novo casamento. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? É um assunto muito sério, muito importante. Se você está pensando em separar, está pensando em casar de novo, conhece alguém que está vivendo essa situação, se você é pastor e líder, como que você vai aconselhar biblicamente as pessoas que estão pensando, vivendo, passando pela situação do divórcio e novo casamento? Então esse livrinho vai estar ali. Na verdade eu não tenho ele físico, assim, isso aqui é só um mostruário, eu tenho ele e-book, online. Você compra o código e você acessa quando quiser no seu computador, tablet ou celular. A mesma coisa é esse livro que é nosso lançamento, Como Vencer os 6 Piores Inimigos da Família. Essa mensagem, quando eu preguei na minha igreja, teve gente que ficou endemoniada, passou mal, deu problema na filmagem, acabou a luz, pensa numa guerra. Só que a gente tinha 2 cultos, 17 e 19, a mesma mensagem. Então no culto das 19 horas eu consegui gravar a mensagem e depois a gente resolveu transformar em livro. Por quê? Porque na mensagem eu só falo dos inimigos, aqui a gente fala como eles entram, como eles agem e como vencer esses inimigos. Então, speed de confusão, speed de rejeição, os 6 piores inimigos da família. Tem ali o e-book também, tem outros livros, tem livro do Luciano Subirá, tem um monte de mensagem, tem pulseirinha, tem um bocado de coisa ali, tudo muito barato, gente. A gente quer, assim, abençoar, é $5, é só a camisa que eu acho que é $10. Agora, eu trouxe mensagens em DVD para quem prefere, CD, DVD, aí essas aqui, nesse formato, 3 mensagens por $5, só faltou eu dar, né, de presente. Então, tá todo esse material ali para atender e para servir vocês, tá bom? Vamos estar com vocês hoje e vamos estar com vocês também no domingo. Domingo, uma mensagem mais para a igreja e para a família. Hoje, uma mensagem especial em comemoração à Semana do Amor. Semana do Amor. Então, vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 29, verso de número 16. Amamos esse casal de pastores, são queridos, são crentes de verdade. A gente ama conhecer pastor crente, é uma benção. Gente de Deus, gente séria, né? A gente fez contato para estar com vocês aqui. O Cirilo, não foi? Teve com vocês. A Heloísa teve, Luísa Rosa? Fernandinho não. Fernandinho estava esperando. Estava esperando. Eu consegui ir para o Canadá agora. Ele esteve no Canadá. Mas vai vir. Vai vir. O Lucinho veio? Jovens? Não, ainda não. Vamos trazer esse povo aqui. Amém. Trazer o jovem primeiro. Gênesis capítulo 29, a partir do verso de número 16. Ora, Labão tinha
duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa e atraente. Jacó amou Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu a dê a ti do que a outro homem, fica comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. No outro dia, ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da mais velha. Quem aqui não é casado? Deixa eu ver. Quem não casou ainda, levanta a mão bem alto, os que não casaram. Tá bom. O restante, todo mundo é casado? Quem é casado aí, deixa eu ver, dá um uhul aí, como quem está feliz pela fé, aleluia. Vamos lá. Queridos, eu quero falar hoje com vocês sobre o tema como ter o casamento dos meus sonhos. Essa mensagem, apesar de nós termos só 3 solteiros, ela é muito mais valiosa para quem não casou do que para quem já casou. Porque quem não casou ainda, em nome de Jesus, vai casar. Amém? Amém. Agora, quem não casou, ao ouvir essa mensagem, vai poder se preparar, vai tomar uma vacina para quando casar já saber o que fazer. Mas a turma que casou, claro, vai valer muito a pena, porque a gente pode aproveitar a palavra e ajustar, consertar, arrumar algumas coisas no nosso casamento. Bom, como eu disse com vocês, eu tenho 25 anos de casado, eu tenho 14 anos que fundei o Ministério Família de Sucesso, mas na verdade, queridos, eu casei em outubro de 93 e em janeiro de 94 eu e Maíla fomos desafiados a cuidar dos casais da nossa igreja. Portanto, a gente trabalha com família e casais há 24 anos. Desde lá nunca mais a gente parou. 24 anos ministrando casais e família no Brasil. Nosso ministério, a gente viaja hoje todo final de semana, sem exceção. Cada final de semana a gente está no lugar do Brasil ministrando, ou Europa, Japão, Estados Unidos, viajando. Se você me perguntar, pastor, qual é a situação dos casais no mundo hoje? Eu diria para você, sem dúvida nenhuma, que a maioria absoluta dos casais se frustrou com o casamento. A maioria das pessoas que se casou se frustrou com o casamento. E por que isto acontece? Porque há uma grande diferença entre o sonho e a realidade. Uma coisa é o que a gente imagina. Uma coisa é o que a gente idealiza. Uma coisa é o que a gente pensa que vai ser o casamento. Quando a gente casa e vai viver a vida de casal, a gente vê que na maioria das vezes o sonho é diferente da realidade. E nessa realidade, a maioria se sente frustrado com o casamento. Níveis de frustração diferentes, uns se frustram mais, outros menos, mas todo mundo se frustra com o casamento de alguma forma. Eu quero aproveitar essa história do Jacó, já que ele casou com 2 mulheres, a gente vai fazer o seguinte: a Lia vai representar a realidade e a Raquel vai representar o sonho. E a gente, quando está lendo o texto aqui, a gente já vê uma coisa interessante. A Bíblia diz assim, a Lia tinha os olhos baços, tenros, tortos, vírgula, mas a Raquel era bonita e atraente. Me ajuda aí. Em outras palavras, a Lia era feia. A Lia era feia e a Raquel era bonita. Outra coisa sobre essas 2 mulheres.
o significado do nome delas. O nome da minha querida esposa, Maírla, significa, Maírla, Maísa, tem a mesma raiz. Significa pérola, preciosa. É o significado do nome da Maírla. Bianca, minha filha mais nova, significa branca, pura. E cada nome tem o seu significado. O significado do nome Raquel é ovelha mansa, ovelha tranquila. O significado do nome Lia é vaca braba, vaca selvagem. Lia ou Leia, mas não significa que todo mundo tem um nome, né, pastora? Eu conheço Raquel, que é vaca selvagem. Né? O nome é Raquel, mas a pessoa não é tranquila. Mas o significado do nome é esse. Se a gente pegar, então, essas duas mulheres, a gente vai ver o seguinte: a Raquel, ovelha mansa, ovelha tranquila, né, nesse contexto da palavra, bonita, gente boa, e a Lia, feia e brava. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos: quando a gente casa com uma pessoa feia, mas gente boa, pelo menos a gente tem a beleza interior, né, para dar uma compensada. Quando você casa com uma pessoa bonita e braba, pelo menos você apanha da beleza. Mas casar com alguém feio e brabo é de lascar, né? Então, o Jacó, ele se lascou porque casou com uma mulher feia e braba. E quando a gente vai pensar na turma que está solteira, namorando, noivo, é incrível como o ditado popular é verdadeiro: o amor é cego. Eu diria até que é cego, surdo e mudo. Porque o amor, a paixão, essa coisa do namoro, é uma época que a gente não consegue ver o que, na verdade, precisa ver. Abrir os olhos. Você pode observar que quem está namorando, noivo, apaixonado, nunca pensa no lado difícil do casamento. Ninguém está parando para pensar, preocupado se vai ter TPM, se vai engordar, se vai ficar careca. Ninguém está preocupado se vai ter problema, se a vida sexual vai ter o seu momento difícil. Ninguém que está namorando o noivo está com preocupações. Ele só consegue ver o lado o quê? Raquel, bonito, eu vou casar, vou dormir de conchinha, a gente vai conversar, né? Vai ficar na lareira, vamos ficar de mão dada. E eles só conseguem ver coisas boas. Se esse povo é crente de verdade e está esperando o sexo para depois do casamento, está vivendo o texto, né? Vamos casar, que é melhor casado do que vir abrasado, vamos casar. E muito solteiro está pensando que casamento é sexo, 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 sexo. Mal sabem eles a verdade do casamento, né? Então, o povo, eles, na hora que estão namorando e noivos, eles têm uma ideia, um sonho, e não conseguem ver esse lado difícil que existe, o lado do problema, da hostilidade, da braveza, etc. Então, eu queria falar com você o que a gente pode fazer para ter o casamento dos sonhos. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer, quem é solteiro, é ter a coragem de sonhar, e quem é casado é ter a coragem de voltar a sonhar. Gente, vocês estão aqui comigo? Amém? Vocês estão cansados, então? Eu sei que o Eduardo mal chegou em casa, já só jogou água no corpo, né? Vem correndo, imagina a correria. Mas olha para mim, eu não vim aqui em vão, em nome de Jesus, amém, gente? Amém. Ouça o que eu vou dizer para vocês. É possível ter o casamento dos sonhos, pastor? É possível. Não existe casamento perfeito. Não existe. Nem o pastor Jean Paul, nem o Cláudio Duarte, nem o José Gonçalves, nem o Luciano Subirá, nem eu, nem ninguém tem casamento, nem família perfeito. Isso perfeito, isso não existe. Mas existe casamento que vale a pena. Existe casamento bom. Existe casamento, para resumir, que se a gente voltasse atrás, de coração, diria sim outra vez para a mesma pessoa. Isso existe. Como que eu posso ter, pastor? Como que eu posso ter o casamento dos sonhos? Tem que ter coragem de voltar a sonhar. Porque muita gente casou e perdeu o sonho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual era o seu sonho antes de casar? Quando você era novo, nova, o que você imaginava sobre casamento?
Talvez você diga assim para mim, pastor, quando eu era mais jovem, garotão, 15, 18 anos, eu imaginava casar com uma loira. Eu imaginava casar com uma morena. Eu imaginava casar com uma japonesa. O que você imaginava? Talvez você diga para mim, pastor, eu quando era nova, imaginava casar com um cara de academia, grandão, bombado, fortão. E hoje estou aqui ao lado da minha realidade, que é o urso de pelúcia. Meu sonho era a academia. Minha realidade é um ursinho de pelúcia aqui perto de mim. Então, qual era o seu sonho, né? Você imaginava casar com uma pessoa alta? Você imaginava casar com uma pessoa baixinha, magrinha, fortinha? Como é que você imaginava essa pessoa quando você não era casado, quando você era jovem? Como é que você imaginava essa pessoa a nível emocional? Você chegou a pensar nisso? Eu pensei, porque eu sou uma pessoa que tem a tendência de temperamento agitado, né? Tendente ao nervosismo. Eu falei, eu tenho que casar com uma mulher calma, tranquila, porque senão vai ficar dois brabos dentro de casa e tem que esconder as facas, não vai dar certo. Então, eu pensei nisso, mas também tem gente que é calado demais. Se casar com outro calado demais, vira duas múmias em casa. Então, não fala, né? Se casar dois que falam demais, é uma disputa para ver quem é que fala. Então, talvez você pensou nisso, eu não sei se você pensou na questão emocional, na questão espiritual. Eu já era cristão, então queria casar com uma mulher de Deus. Minha mulher foi além. Ela disse, Deus, eu só quero casar se for pastor. Não basta ser homem de Deus, tem que ter ministério. Talvez você pensou, tinha que ser do louvor. Eu não sei como é que você imaginava isso. E eu, pregando essa mensagem pelo Brasil, tenho encontrado pessoas que têm a coragem de dizer, pastor, eu estou pensando não só física, emocional, espiritual, mas financeiramente também. Tenho encontrado uns caras que dizem, pastor, eu quero casar com uma mulher rica. Eu quero cuidar dela, do dinheiro dela, viajar com ela. Os caras não são bobos, não. Fora as irmãs que querem casar com um cara rico, né? Para ter vida de madame. Então, cada um tem o seu sonho. Eu encontrei já umas duas irmãs numa igreja de São Paulo, falou para mim, pois eu quero casar com um pobre, pastor. Quero casar com um miserável, que tenha goteira, desgraceira. Vamos passar junto, para depois prosperar junto. Cada um com o seu sonho, né? Cada um com o seu sonho. Então eu queria saber qual era o seu sonho. Não tem como eu saber o seu sonho, mas eu sei qual era o sonho de Jacó. E a Bíblia diz que o sonho de Jacó se chamava Raquel. E que ele trabalhou 7 anos e pareceram poucos dias. Vamos ver se é verdade isso? Quando a gente está namorando, quando a gente está apaixonado, irmãos, o tempo voa. Lembra aí? Quando você está conversando com o namorado, eu ia para a porta da casa da Maíla e a gente ficava ali na porta e ela ficava do lado da grade para dentro, eu para fora conversando, irmão, daqui a pouco meu sogro dava um grito, para dentro, hora de dormir, e eu falava, já meu Deus, a tempo, voava. Liguei de telefone, ó, orelhão, né? Tem gente, o pessoal acha que namora hoje por WhatsApp, tendo mensagem, mas a gente não, ligava, a conta vinha cara, o telefone era coisa de luxo em casa, meu pai e minha mãe brigavam por causa da conta, 2 horas no telefone conversando. E o pior não é passar 2 horas conversando, é uma das 2 horas, meia hora ficar no desliga você, né? Desliga você, não, desliga você. Aí ela falava, vamos desligar junto? 1, 2, 3. Você não desligou. Meu Deus, a gente é apaixonado. Então, o tempo, quando a gente está apaixonado, ele passa voando, rápido. Outra coisa. Quando você está apaixonado, todo esforço que você faz para conquistar o outro não parece pesado. Vamos dar um exemplo aqui? Se o aeroporto mais perto de Charlotte fosse a 2h30 de distância, e o cara está namorando a moça, ela diz assim, nossa, eu tenho um voo meia-noite, você pode me levar? O que o namorado fala? Claro. Na hora, ele vai dizer, não, mas eu tenho que trabalhar, acordar cedo, estou cansado. Faz isso? Não, ele vai, ele leva, ele estaciona, ele desce a mala, ele vai lá com ela na fila, na hora que chega no embarque, fica voltando logo, eu te amo, né, apaixonado, depois busca de novo, leva para jantar. Já viu alguém levar uma mulher para jantar a primeira noite, sentar na mesa e falar, ó, não pede nada caro não? Já viu isso? Não faz.
Porque se o cara fizer isso, ele perde. Se o cara fizer isso, a mulher fala, senti que você não é de Deus, miserável. Né? Ela cai fora. Então o cara paga a conta, cara, leva no aeroporto, dá flor, dá bombom, faz serenata. É a época, quando você é garoto, jovenzinho, que você quer namorar, é a época que os gordinhos emagrecem. É a época que os magrinhos fortalecem. Não é não? Menino magrinho demais corre pra academia quando apaixona pra ver se dá uma crescidinha. Os gordinhos dão, emagrecem, irmão. Homens apaixonados têm a capacidade de tomar banho e escovar o dente todo dia. É incrível. Meu filho lá, 14, 15 anos, vai tomar banho, Ricardinho, escova esse dente, Ricardinho, toma banho, Ricardinho, escova o dente, Ricardinho. Começou a gostar da menina, irmão, acabou o problema. Escovava o dente 4 vezes por dia, tomava 3 banhos, trocava de roupa, perfume, arrumadinho, cheirosinho. Época que você está apaixonado, você se esforça para conquistar, para agradar, e isso não parece pesado. As mulheres se arrumam, se perfumam, se maqueiam, põem cinta, sutiãs milagrosos, né? Sutiãs de milagre. As mulheres, quando estão querendo conquistar, aqui deve ter, não sei qual é o nome aqui, mas lá no Brasil precisa ter um negócio chamado bundex. Tem aqui? É uma calcinha que vem com um negócio assim para aumentar o bumbum. Lá no Brasil é moda, quer dizer, um monte de menina tá enganando, rapaz. Os caras vão casar crente que as meninas têm o que não tem, porque o bundex aumentando. Não é bundex, é cinta, é sutiã, todo mundo arrumadinho. Vocês estavam no lugar, o bundex da irmã saiu do lugar, ficou pronto. Com a bunda dela pra cá, vamos dizer assim, né? Como é que você fala pra irmã, seu bumbum saiu do lugar? Então lá no Brasil, o pessoal com esse negócio do bundex, todo mundo se arrume, todo mundo capricha, todo mundo educado. Na época do namoro, ninguém arrota, ninguém peida, né? Todo mundo lindo, cheiroso, arrumadinho, todo mundo, né? Não tem nada disso. E aí, você se esforça, você é educado, tudo maravilhoso para conquistar a pessoa. Agora você faz tudo isso, compra, gasta, se arruma, emagrece, e isso não parece pesado. Não é difícil, porque você está apaixonado, você está sonhando com alguém. Então foi isso que aconteceu com Jacó, gente. Jacó amou a Raquel, começou a trabalhar por ela, está capinando, a Raquel passava e dava um tchau. Estava tirando leite da cabra da vaca, a Raquel vinha, alimentava, dava água para os dois. Ele estava lá à noite na fogueira jantando, Raquel sentava do lado, batia papo. O tempo voou, não pareceu pesado. Finalmente chegou o dia do casamento. Labão preparou uma festa, chamou todo mundo. 7 dias dura um casamento em Israel, não é só um dia. E o povo de Israel gosta de comer, gosta de dançar, gosta de beber, e comida e bebida, e dança 1 dia, 2, 7 dias, comendo, dançando. Finalmente, noite de núpcias, lua de mel. Eu penso que Labão fez uma tenda num canto longe da fogueira, né? Blackout total, jogou a Lia lá dentro. Vamos falar a verdade, que mesmo que o pessoal que não é casado aqui não é criança, o camarada está esperando 7 anos e 7 dias, irmão. Ele entrou na barraca para conversar? Não, né? Entrou, é mulher, partiu para cima, noite de núpcias maravilhosa, dormiu, acordou, olhou para o lado e viu o Satanás na cama dele. Aconteceu com a outra. Crente que acordar ao lado da ovelha mansa, da Raquel, lindinha, princesinha. Quando ele olhou, ele levou um susto, pulou da cama e foi reclamar com os sogros. Gente, sabe o que acontece isso aqui com a maioria das pessoas que casam? Porque a gente olha para alguém, conhece alguém. Aonde a gente conhece essa pessoa? Na igreja. Onde a gente conhece essa pessoa? No trabalho. E a gente conversa, e a gente se conhece. Por mais que você conheça alguém, só conhece de verdade quando vai morar junto, passar tempo junto. E aí a gente casa. Para mim e para você, no outro dia, pode ser uma semana depois, pode ser um mês depois,
Pode ser também no outro dia. Por quê? Expectativa sobre sexo. Expectativa sobre a noite de núpcias. Você teve uma ideia, você teve um sonho como é que seria o sexo. E de repente, você teve a primeira noite de sexo e literalmente, no outro dia, já descobriu que o sonho foi diferente da realidade. Pastor, minha noite de núpcias foi sensacional. No outro dia, pode ser alguns dias depois, algumas semanas depois, quando você começa a conhecer melhor a pessoa e, pastor, eu não sabia que ela era nervosa desse jeito. Eu não sabia que ele era bruto. Pastor, eu conheci essa pessoa, quando ela está na igreja, na rua, com os outros, ela conversa, ela brinca, ela ri, ela é expansiva, ela é descontraída, mas ela entra dentro de casa e ela se tranca, ela muda, é outra pessoa. E eu não sabia. Eu não sabia que ele tinha problema com higiene, ou ela. Não sabia que gastava tanto, que era péssimo para administrar o dinheiro. Pastor, eu não sabia que ele tinha isso no corpo dele, ou aquilo no corpo dela. E sabe o que acontece, irmãos? A gente casa e descobre que o outro tem depressão, a gente casa e descobre que o outro é bipolar, a gente casa e descobre que o outro valoriza mais a família anterior do que a nova família, a gente casa, começa a conhecer, começa a conviver culturas diferentes, e eu falo de culturas dentro do Brasil e fora do Brasil, porque você casar um carioca com um mineiro com um curitibano, é cultura completamente diferente. Se você vai colocar isso mais à frente, que é um brasileiro com um americano, um alemão, e por aí vai. A cultura é diferente, pastor, o jeito de pensar, o tratamento. Pastor, ele era romântico, ela era assim, e agora a gente casou, e quando casa, a gente começa, irmãos, a conhecer, e a gente começa a ter a mesma sensação que o Jacó teve. Qual foi a sensação do Jacó? Fui enganado. Casei errado. Casei errado, pastor. Não era essa pessoa que eu imaginava, não era isso que eu pensava. Não, pastor, quando eu casei, eu não pensei que sexo era isso, eu não pensei que relacionamento era isso, eu não pensei que amizade de homem e de mulher, de casamento era isso, eu não sabia dessas brigas. A gente esteve conversando com um casal no Brasil que canta, prega, viaja, e estava vendo uma situação de pensar em divórcio, e a gente foi atendê-los. Quando a gente estava conversando lá com eles, a esposa virou e falou para mim: pastor, conheci esse homem no altar, cantando, pregando, abençoando. Pastor, esse homem não é crente dentro de casa. Ele não é o homem de Deus que eu pensava, que eu sonhei. Não é. Ele aqui em casa, meus filhos sabem tudo de UFC, sabem tudo de futebol, nada de Deus. Ele não ora, não jejua, não lê Bíblia, não faz um culto doméstico. Ele não é crente, ele não é um homem de Deus aqui. Ela casou imaginando e sonhando uma coisa, e ela descobriu que era outra. E a gente casa, irmãos, e muitas vezes em pequena escala ou em grande escala, a gente vai convivendo, conhecendo, e a sensação é: meu Deus, o que é que eu fiz? Onde eu entrei? E sabe qual é o problema? E aqui é para a turma que é casada. O problema é que quando a gente casa e a gente se frustra, começa a encontrar a realidade, as brigas, as dificuldades financeiras, adaptação e etc., a gente começa a entrar num modo de vida de sobrevivência. Já não há mais o desejo de ter um casamento, dos sonhos, romance, felicidade em estar com a pessoa. Não, pastor, casei, agora tem que levar, tem que sobreviver. Vai de momento ruim a momento mais ou menos, alguns momentos bons, e vai tocando, e vai empurrando, e vai levando, e as pessoas então desistem do sonho e começam a sobreviver. Desistem da promessa de vida abundante, da promessa de uma família estruturada, de um casamento, repito, não perfeito, mas bom, que vale a pena, para um modo, vamos ver onde vai dar isso, empurra com a barriga, sobrevivência total. Isso não é plano de Deus. Por isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter coragem de fazer o quê, gente? Voltar a sonhar. Amém?
Amém. Então, diga comigo, eu preciso voltar a sonhar. a sonhar. Segunda e penúltima coisa. Casamento dos sonhos exige assumir a responsabilidade. O que aconteceu com Jacó quando ele acordou e se sentiu enganado? Casei errado. O que ele fez? Ele fez o que todo ser humano é profissional em fazer. Reclamar. Arrumar um culpado. Tem que ter um culpado para isso. E ele botou a culpa em quem? No sogro. No sogro. Mas era a culpa do sogro? Vamos ver se era? Verso de número 25, a gente leu. O Jacó diz: por que você fez isso comigo? Eu trabalhei pela Raquel, você me deu a Lia, você me enganou. Verso 26, o Labão vira e fala: Senhor Jacó, aqui nesta terra existem leis do casamento. Diga comigo essa palavra, leis do casamento. Lei do casamento. Mais forte um pouquinho, leis do casamento. Lei do casamento. Não posso casar a mais nova antes de casar a mais velha. É uma lei. O que o Jacó respondeu depois disso? Nada. Porque ele percebeu que ele casou sem conhecer as leis. No Japão, se você casa, lá no Japão a lei é o seguinte: casou um casal, teve um filho, separou. Quem decide tudo é o homem, não é o juiz, não é a mulher. O juiz vira para o homem e pergunta na audiência: você quer ficar com os filhos? Ele decide, ponto final. Não tem briga, conversa, argumentação, segunda instância. Quem decide é o homem. Você vai ficar com a mulher ou com ele? Ele fala: você quer ficar com os filhos? Não. Então vai ficar com sua esposa. Você quer pagar a pensão? Não. Então você está proibido de ver os seus filhos. No Japão, se eu não pago pensão, não posso ver os filhos. Vai pagar pensão? Vou. Então você pode ver seus filhos tal e tal dia. Quem decide é o homem. Aí, irmão, uma brasileira vai para o Japão, no caso do japonês, tem filho japonês, separa e vai para a corte pensando que está onde? Que vai falar que o pai é rico em Minas, em Goiânia, deixa o meu filho ficar comigo. Lá no Brasil é costume o filho ficar com a mãe. Chega lá, ela não vai nem ser ouvida. E se ela quiser arrumar confusão, ainda vai presa. E se ela reclamar, dizendo que não conhecia a lei, o que o juiz vai dizer para ela? Problema seu. Deveria ter conhecido as leis antes de casar. O que o Jacó viu? Não era Labão o culpado, era ele. Porque ele não procurou saber as leis. Na hora que chegou o dia do casamento, não podia casar a mais nova antes da mais velha. O Labão teve sua malandragem? Teve. Mas vamos só imaginar, não está na Bíblia. Labão chega e diz assim, o Jacó fala: poxa, Labão, você me enganou. Ué, Jacó, eu não posso casar. Mas por que você não me avisou? Se eu fosse Labão? Ué, pensei que você sabia. Pensei que você sabia. Outra coisa, 7 anos eu fiz prato com você. Pensei que em 7 anos aparecia um doido para casar com a Lia. Não apareceu? É tu mesmo, irmão. Não pareceu, né? 7 anos não pareceu. Gente, você sabe que existe um autor sensacional. Claro que se você for ler, ele não é cristão, você tem que tirar as espinhas. Mas eu gosto muito dos livros dele, Napoleão Hill. Você deve conhecer. Napoleão Hill estudou os homens de sucesso no mundo e ele viu características em comum em homens de sucesso no mundo inteiro, com nível cultural diferente, sucesso em áreas diferentes, características sempre iguais em pessoas que são bem-sucedidas. Você quer saber uma característica de pessoas que têm sucesso na vida? Elas assumem a responsabilidade. Pessoas medíocres, na média, para baixo,